Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, como eu digo sempre, tá chegando agora, se inscreve no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui e siga a gente também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar o seguinte, @avascaínos, e você vai achar os nossos canais, que a gente dá muita notícia por lá. E agora eu chego aqui no canal AV+, para falar sobre o seguinte: o Vasco perdeu ontem para o Coritiba 1-0, mas como disse o Flávio Dias hoje no nosso Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos, é a hora, ó, clique, mudar a chave. Isso mesmo, pensar no Botafogo, quarta-feira, 9h30 da noite em São Januário, jogo da volta pela Copa do Brasil, e o Vasco precisa vencer essa partida. Um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis, independente do placar, 3-2, 4-3, 5-4. Se o Vasco vencer por um gol de diferença, vai para as penalidades. Se o Vasco vencer por 2 gols de diferença, fica com a vaga direta para as oitavas de final da Copa do Brasil, o que vai render ao clube algo em torno de 2,6 milhões de reais, e vai ser muito útil, não só na questão do pagamento de salários, mas também, quem sabe, o Vasco não invista para tentar adquirir em definitivo o passe de Martim Benítez, que é o grande objetivo da torcida, que Martim Benítez fique no Vasco para as próximas temporadas. Ele que volta para essa partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Vai ser muito importante a presença dele, que é o nosso camisa 10. Para mim, hoje, o melhor jogador do Vasco, ao lado de Germancano, o jogador mais importante hoje no elenco do Vasco, e fez muita falta no jogo contra o Coritiba. Eu acho até que se ele tivesse jogando, o Vasco dificilmente perderia para o fraco time do Coritiba, com todo respeito, mas o Vasco perdeu um jogo que não poderia perder. Mas vamos falar desse jogo pela Copa do Brasil. E aí essa capa aí não pode inventar, não pode mesmo. Acho que o Vasco tinha a opção, por exemplo, para esse jogo contra o Coritiba, de fazer experimentações. O Neto Borges caiu na lateral esquerda, poderia colocar um outro jogador na lateral direita. Por exemplo, o próprio Caio Tenório, que é o jogador da posição, poderia dar oportunidade para o menino, mostrar nesse jogo Coritiba se poderia ou não ser útil para esse jogo contra o Botafogo. Mas não. Continuou com o Pikachu, e a gente viu no que aconteceu. E agora contra o Botafogo na quarta-feira, será mesmo Pikachu? Poderia testar outro jogador um pouco mais defensivo, um zagueiro jogando pelo setor direito, para tentar fazer uma opção de colocar 3 zagueiros mais para a direita e avançar mais Neto Borges, que é um jogador mais ofensivo. Poderia ter sido feito isso, mas não foi feito. Não teve nenhum tipo de experimento em relação à parte direita de ataque, principalmente de defesa do Vasco, e por isso o time do Vasco não vai poder inventar contra o Botafogo. Vai ter que colocar um time praticamente o mesmo, com algumas mudanças, porque jogadores importantes voltam ao time. Por exemplo, Leandro Castan e Andrei, além de Martim Benítez, como eu disse. Esses 3 jogadores são fundamentais na espinha dorsal do Vasco, o que vai dar mais qualidade para o Vasco. A gente precisa ter um lado direito com mais efetividade, já que o Pikachu vem muito mal, não só na questão defensiva, mas também ofensiva. A gente tinha o Vinícius, que deve ficar no banco de reservas para essa partida, mas o Catatal até que está tentando ali fazer um pouco mais de efetividade. Mas eu acho que, por exemplo, no primeiro jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Romão Menezes fez uma experimentação que deu muito certo. Colocar 2 jogadores mais lá na frente, que foram o nosso Germancano e também o Ribamar. E aí sim, colocando o Thales Magno com um pouco mais de mobilidade, o que aconteceu e muito no primeiro jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o jogador teve uma boa atuação e o Vasco teve uma boa atuação. Venceu aquele jogo por 3-2, mas poderia ter vencido até por mais gols de diferença, e aquele segundo gol do Botafogo ali saiu já numa infelicidade da defesa do Vasco. Então por isso que eu acho que o Vasco não vai poder experimentar tanto assim, fazer grandes invenções, como o professor Pardal, que a gente brinca no modo popular, mas o Vasco precisa sim colocar um time coeso em campo para vencer essa partida do Botafogo, que vai ser muito importante. Treinamentos amanhã e quarta-feira. Amanhã, principalmente o treinamento de amanhã, terça-feira, na verdade, o Vasco foca nesse jogo, e os treinamentos hoje, terça-feira, podem sim colocar o Vasco fazendo um time mais coeso, e aí sim a gente saber a definição do time para essa partida. O que a gente sabe é que temos voltas importantes, como eu disse, Leandro Castan, Andrei e Benítez são os 3 jogadores fundamentais para voltar ao time. A gente não sabe
sabe, por exemplo, o Neto Borges jogou muito bem contra o Coritiba, se ele vai ser mantido na lateral esquerda, já que o Vasco precisa do resultado, ou o Henrique volta à posição, o Henrique que vem fazendo uma temporada até boa, pelo rendimento que ele vinha tendo, e agora como jogador um pouco mais defensivo, mas o Neto Borges teve uma boa atuação e pode ser uma válvula de escape para o Vasco pelo setor esquerdo, colocando um jogador para dar um pouco mais de apoio para o Thales Magno, que é o nosso jogador diferente, 18 anos, vem com algumas partidas ainda com os torcedores criticando, mas, por exemplo, ao meu ver, no segundo tempo contra o Coritiba, jogou bem, mostrou que pode ser o jogador que pode dar diferença para o ataque do Vasco, além, claro, de Germancano e Martim Benítez, os dois jogadores que mais são efetivos na questão de assistência e fazer gols do Vasco. Então eu aposto que o Vasco possa fazer uma escalação um pouco parecida com o primeiro jogo contra o Botafogo, ainda pelo Campeonato Brasileiro, para essa partida e conseguir sim a classificação, que, ao meu ver, o Vasco tem totais condições de conseguir, porque o time do Botafogo é um pouco menos, vamos dizer assim, em relação a nível de futebol. Acho que o Vasco é um pouco melhor que o Botafogo e o Vasco tem condições de vencer por 1 e até 2 gols de diferença e conseguir essa classificação, que vai ser muito importante para o clube, não só na questão financeira, mas também na questão motivacional e também na questão técnica, já que o Vasco estará entre os 16 melhores times da Copa do Brasil. Então eu quero saber de você, qual a sua escalação para esse jogo contra o Botafogo? Você acha que pode inventar nesse momento decisivo? Acho que o técnico Ramon Menezes, mesmo não estando ali na beira do gramado, deve fazer algumas invenções no time, por exemplo, Iago Pikachu ser barrado, colocar outro jogador que não seja da posição da lateral para poder dar um pouco mais de defesa ali naquele setor e aí sim avançar com outros jogadores. O meio-campo, quem vai ser no meio-campo? Andrei, Marcos Júnior, Felipe Bastos volta? O que você acha? Martim Benítez? E o ataque, Germancano? Será que colocaria o Ribamar, o Catatal, Thales Magno? Qual seria a boa arrumação do Vasco para essa partida contra o Botafogo? Eu quero saber de você, a sua opinião aqui no canal AV+. Na minha opinião, eu vou dar aqui, eu acho que o Vasco poderia escalar um time um pouco mais defensivo atrás na questão da armação tática, dar mobilidade para o Neto Borges avançar um pouco mais, e aí sim, com uma boa presença na defesa, tranquilo, fechado, aí sim colocar Martim Benítez, Germancano, Thales Magno e até mesmo o Ribamar para tentar fazer essa mudança de placar que o Vasco está em desvantagem contra o Botafogo e conseguir a classificação. Mas eu quero saber a sua opinião aqui no canal AV+. Lembrando que hoje, 7h30 da noite, vamos ter a nossa live tradicional lá no canal Atenção Vascaínos e vamos receber uma grande presença. Júnior Lopes, um dos auxiliares de Ramon Menezes, ele vai estar ali junto com o Thiago Kozlowski na beira do gramado para esse jogo contra o Botafogo e ele vai ser o técnico do Vasco contra o RB Bragantino, já que o Thiago Kozlowski foi expulso e o Ramon Menezes ainda se recupera dos 10 dias de quarentena em relação ao Covid-19. Júnior Lopes vai estar na nossa live hoje, 7h30 da noite, eu, Flávio Dias, Bismarck, Roberto Dinamite e o nosso JP Escofano. Então eu conto com a audiência de vocês lá no canal Atenção Vascaínos. Bom restante de segunda-feira, mas a gente volta com todas as informações hoje à noite no canal Atenção Vascaínos e amanhã de manhã eu estarei no Bom Dia Gigante para dar todo o noticiário para você, para acordar bem e com boas notícias do Vasco da Gama, que o Vasco ainda é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro e está na luta pela Copa do Brasil e a Sul-Americana. Vamos levantar a mão pro céu, porque o Vasco está sendo competitivo, pelo menos isso, né, galera? Grande abraço, galera, até mais, valeu!